E aí, pessoal, tudo bem? Rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje, nessa terça-feira, falando sobre o Gui Santos e sobre esse ótimo momento que o brasileiro vive na NBA. Nos últimos 3 jogos do Golden State, o Gui recebeu boas oportunidades na rotação. O Steve Kerr acabou utilizando bastante o Gui nesses jogos. Ao todo, ele esteve em quadra por 41 minutos, o que dá uma média de 14 minutos por jogo. E mesmo com uma minutagem relativamente baixa, o Gui ele teve um impacto bem impressionante. E o impacto dele foi tão relevante que o Steve Kerr, no jogo de ontem contra o Brooklyn Nets, fechou o jogo com o Gui na lineup principal. O Steve Kerr deixou o Klay Thompson no banco e fechou o jogo com o Gui. E aí, você pode puxar os números do Gui nesses 3 jogos e você pode achar que ele não teve um impacto tão grande assim, porque realmente os números dele não foram impressionantes. Em 14 minutos por jogo, ele teve médias de 5 pontos, 3 rebotes, sendo 1,3 ofensivos, uma assistência e 55,5% de field goal. Não são números espetaculares. Só que o impacto do Gui não aparece nos números. O que fez o Steve Kerr confiar no Gui no jogo de ontem e nos últimos jogos não aparece no box score. E nesse vídeo eu irei falar um pouquinho sobre esse impacto do Gui, sobre o porquê que o Gui hoje pode sim sonhar com mais minutos na rotação do Warriors. Então, se você puder deixar o like no vídeo, eu vou agradecer. E se não for inscrito, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Vamos lá, cara. Vamos começar falando sobre a movimentação do Gui sem bola. Nesses 3 jogos, vimos um Gui se movimentando o tempo todo em quadra. E não é uma movimentação burra. Não é que ele fica se movimentando toda hora de forma desorganizada. Não. É uma movimentação muito inteligente. O Gui, ele conseguiu preencher muito bem os espaços na defesa. Toda hora ele apareceu bem ali nas ajudas defensivas. Se mostrou um jogador capaz de preencher todos os espaços na quadra defensiva, algo que é bem difícil, né? Jogadores que conseguem fazer isso são raros. Não é fácil você achar um cara com essa disciplina tática e com essa capacidade física. E ofensivamente, essa movimentação do Gui também foi muito boa. Toda hora ele atacava o espaço, cortava em direção à cesta, dava opção para o passe. Vimos um Gui também trabalhando de uma forma bem inteligente nas paredes, fazendo boas screens. E com certeza esse trabalho dele sem bola, esse trabalho off-ball, foi algo que brilhou os olhos do Steve Kerr, assim como a sua entrega, a sua agressividade nos rebotes. Apesar de não ser o jogador mais alto do mundo, o Gui ele consegue pegar muitos rebotes, ele consegue ser muito agressivo nos rebotes. Por quê? Porque ele tem um atleticismo muito interessante e ele é um jogador muito enérgico. O Gui não é aquele cara que entra em quadra meio que de pau mole. Não, ele entra pro shell, como diria o Pô Fechou, o Gui entra pro shell. E uma coisa que eu percebi foi que o Steve Kerr gostou muito de utilizar o Gui em formações de small ball. Porque, normalmente, quando você coloca uma lineup mais baixa, você acaba sofrendo muito nos rebotes. Né? Você acaba sangrando ali na hora dos rebotes. Só que com o Gui, esse sangramento é um pouco menor. Esse sofrimento é um pouco menor, porque o Gui consegue pegar rebote, principalmente rebote ofensivo.
Tanto que nesses 3 jogos, ele pegou 4 rebotes ofensivos. 4 rebotes ofensivos. O que é muita coisa. É muita coisa. Ainda mais para um time que tem tantos problemas assim no rebote. Né? O Warriors não é um time que costuma pegar muito rebote. Não é. Principalmente quando joga no small ball. Então, essa briga dele, essa entrega dele na hora do rebote, também foi uma coisa que chamou a atenção. Também foi algo bem positivo nesses jogos. Mas assim, cara, é óbvio que o Gui não foi perfeito nesses 3 jogos. Não foi perfeito. Ele teve alguns probleminhas ali. Uma coisa que eu acho que faltou no Gui, nesses jogos, por exemplo, foi um arremesso de 3. Eu acho que em vários momentos o Gui ele não teve a confiança para arremessar. Ele teve oportunidades, sabe? Ele teve vários visuais ali para 3. Só que ele refugou. Em muitos momentos ele não tentou o arremesso. Claro que isso pode ter sido uma orientação do Steve Kerr, né? Pode ser que o Steve Kerr tenha falado para ele não se preocupar em arremessar, não se preocupar em pontuar, mas eu acho que se ele tivesse tentado um pouquinho mais, se ele tivesse arremessado um pouquinho mais, ele poderia ter mostrado algo diferente, porque ele consegue arremessar. Ele tem uma boa mecânica, ele tem um bom arremesso. Então acho que isso foi algo que faltou no jogo do Gui. Foi algo que faltou ele mostrar. Só que no geral, velho, eu acho que o saldo desses jogos foi muito positivo. Foi muito positivo. Teve problemas? Teve problemas. Ele mostrou alguns defeitinhos? Mostrou. Só que, no geral, velho, ele foi muito bem. E eu acredito que ele deixou muito claro para a comissão técnica que ele pode sim contribuir na rotação. Que ele pode sim ser colocado em quadra. E a prova de que ele mostrou isso foi o fato do Steve Kerr ter fechado o jogo de ontem com ele em quadra. E não é que o jogo já estava resolvido. Não, o Brooklyn estava pressionando. O Brooklyn chegou a cortar a diferença para 4 pontos, faltando 3 minutos. Só que o Steve Kerr confiou no Gui. O Steve Kerr apostou no Gui por conta de tudo que ele mostrou nos minutos que ele esteve em quadra. Então, eu acho que depois desses 3 jogos, e principalmente depois do jogo de ontem, nós podemos esperar um Gui tendo mais minutos no Warriors. É óbvio que não vai ser toda noite que o Steve Kerr vai fechar o jogo com o Gui. Não vai ser toda noite. Não vai. Não vai ser sempre que o Gui vai conseguir bancar o Klay Thompson. Que ele vai conseguir colocar o Klay Thompson no banco. Não vai ser toda noite que isso vai acontecer. Só que eu acredito que o Gui ele deixou muito claro para o Steve Kerr que ele é uma opção. E tendo como base os elogios que ele recebeu do próprio Steve Kerr, do Stephen Curry, do Podziemski, eu acredito que a partir de agora, a briga do Gui não é mais para se manter no elenco principal. A briga dele não é mais para não voltar para a D-League. Eu acho que a briga dele agora é por minutos. É por mais minutos. Agora ele vai brigar com o Corey Joseph, ele vai brigar com o Jackson Davis por mais minutos. Eu acho que essa é a briga do Gui agora. Porque capacidade para jogar na NBA, capacidade para contribuir para o time, ele já mostrou que tem. Ele já mostrou que tem. Então, para fechar o vídeo, esses 3 jogos, esses últimos 3 jogos, eles podem ter sido uma virada de chave para o Gui. E, sinceramente, eu não esperava que essa virada de chave fosse rolar nessa temporada. Quando o Gui recebeu o contrato do Warriors, eu cheguei a falar, gente, o Gui ele evoluiu muito, né? A temporada dele na D-League foi muito boa,
Só que ele ainda vai ter que se adaptar, ele tem muito a aprender ainda, né? Não vamos esperar ver o Gui na rotação nessa temporada, vai ser uma temporada para ele se adaptar. Eu falei isso aqui. E era meio que uma opinião geral. Só que ele ele conseguiu acelerar o processo, velho. Ele conseguiu acelerar o processo. Acabou que essas oportunidades caíram no colo dele, né? Teve a questão da ausência do Saric, teve a ausência do Wiggins, que abriu ali uma vaga na rotação, e ele aproveitou. Ele aproveitou mérito dele de estar preparado para esse momento. E agora ele tá na briga, meu amigo. Ele tá na briga por minutos. E isso é sensacional, velho. E isso me deixa muito feliz. E não vem dizer que, ai, você só tá falando isso porque ele é brasileiro, ai, pachequista. Não, não é pachequismo, velho. Não é pachequismo. É porque realmente o cara, ele provou o seu valor. Ele provou o seu valor. E provou que merece mais espaço. Então é isso, gente. Era isso que eu tinha para falar sobre o Gui. Desejo toda a sorte do mundo para ele. E as coisas estão caminhando. E estão caminhando bem mais rápido do que eu esperava. Isso me deixa muito feliz. Isso me deixa muito feliz. É isso, gente. Tamo junto. Grande abraço. Não se esqueça de avaliar o vídeo com seu like. Não se esqueça de se inscrever se não for inscrito. E é isso. Tamo junto e tchau, tchau.